Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho do Sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chútil. Vamos fazer um Pai Nosso, gente? Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, hoje nós vamos voltar lá ao capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, tem um pedacinho lá que fala sobre o suicídio. É uma coisa assim, até para quem ama muito a vida, né? Para quem não quer morrer, para quem está tomando maior cuidado com o Covid, parece meio estranho, né? Aí eu li aquele título lá, suicídio, e eu fiquei interessada. Então, em primeiro lugar, né, eu fui fazer uma pesquisa na internet para ver como é que eram as estatísticas sobre o suicídio, antes de falar da parte propriamente da doutrina espírita. Então vamos lá, gente, é o seguinte, aí se pergunta, né, quais as causas que levariam uma pessoa a cometer um suicídio? O homem, a pessoa, tem o direito de tirar a própria vida? Quais as consequências desse ato na própria vida dele e na vida de outras pessoas que estão em volta dele? Então, de um modo geral, a gente pode definir o suicídio como a ação pela qual alguém põe intencionalmente termo à própria vida, quando a pessoa acaba com a própria vida. É um ato que só existe na espécie humana. Interessante, né? Animal não se suicida. Só o ser humano que comete esse ato. E aí, né? Isso está presente em todas as culturas. Em todas as culturas, em todos os tempos, ocorreram suicídios. A ponto de Kardec incluir esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os números mundiais que eu encontrei lá na internet, eles estão abaixando. Por quê? Porque os governos, as governanças dos países estão começando a desenvolver programas para lidar com os fatores que levam uma pessoa a cometer suicídio. Mas ainda assim, eles são alarmantes. Cerca de 800 mil pessoas acabam com a própria vida todo ano. Muita gente, né? Então estimaram que ocorre uma morte a cada 40 segundos no mundo, né? E em termos de tentativas, seria uma tentativa a cada 2 segundos. Então dá para perceber que não é uma coisa que ocorre de vez em quando, que é algo que realmente impacta a sociedade. Então, e aqui na América, né, especificamente no Brasil e os outros países também, essa taxa, ao contrário dos outros países, ela não tem abaixado muito não, né? Houve, em relação a 2010, houve no último censo um incremento de 6%. E 80% dos casos acontecem em países de baixa e média renda, como o Brasil, no caso das Américas, né? E o suicídio foi a segunda principal causa de mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos. A primeira causa são os acidentes de trânsito. Então, o negócio, morre mais gente de suicídio do que nessa faixa etária, do que de doença, gente.
os métodos mais comuns? O que a pessoa acharia mais legal, né? Então, mais fácil. Então, nós encontramos, primeiro, o enforcamento. Segundo, o envenenamento por pesticidas. E, finalmente, as armas de fogo. Então, eu vou falar para vocês de uma experiência minha. Quando eu trabalhava no banco, naquele tempo o banco tinha 2 andares. E no andar de cima a gente tinha uma cantina. Então o pessoal subia para tomar café à tarde. E geralmente ninguém gosta de comer sozinho, né? Então subia 2, 3, 4 pessoas. E tinha uma janela bem grande que dava para um prédio que tinha no final da esquina. E esse prédio em cima ele tinha, tipo assim, um pátio, sabe? Ele era elevado. E lá em cima eles faziam lanchonete, esse tipo de coisa. E um dia a gente estava tomando lanche, de repente um dos colegas olhou e falou assim: gozado, olha gente, aquele cara lá vai se matar. Gente, não deu outro, eu nunca esqueci. Ele pegou uma corda, enrolou no pescoço e pulou lá de cima. E a gente ficou ali olhando com aquela cara e, meu Deus, e agora, o que a gente faz? Não dava para fazer nada, né? Quando o pessoal acudiu, ele já tinha morrido, só de cair de lá de cima. A segundo, assim, contato meu com o suicida foi uma coisa muito chata, sabe? Aquela coisa que a gente fica com aquela cara, porque eu sempre usei Decis. Decis é a mesma coisa que o Botox para matar barata, formiga, essas coisas, né? E eu sempre dedetizei. E o Decis vendia naquela época só em frascos grandes, né? Eram 5 litros, 10 litros. E tinha um rapaz que ele sempre ia no banco. E um dia, ele era fazendeiro, um dia ele sentou na minha frente e falou: fulano, será que você não me arruma um vidrinho de Decis para eu fazer uma dedetização lá na minha casa, ir lá no centro, passava por fora, matava todas as baratas, né? Ele falou assim: arrumo não. Ele ficou branco, ele falou: arrumo não. Eu falei: nossa, fulano, mas não precisa ser muito, 5, assim, um vidrinho. Ele falou: Sirinéia, você não sabe o que você está me pedindo. O meu irmão se matou mês passado tomando Decis. Ai, gente, aquilo foi assim, deu aquele frio, porque ele era muito legal, ele era cliente do banco, ele ia sempre lá. Aí você fica, foi o segundo contato. O terceiro contato que eu tive, assim, de pessoas conhecidas, foi o filho de um amigo, muito querido, que chegou da escola, tinha tido notas baixas, criança, 9, 10 anos, 11 anos, e aí o pai e a mãe ficaram muito bravos com ele, porque ele tinha tido aquelas notas nada recomendáveis, né? Simplesmente ele entrou no quarto, pegou uma arma que o pai tinha escondido e se matou. Então dá para perceber que o suicídio ocorre muito mais do que a gente pensa. Então essas experiências levam a gente a questionar, né? Como é que a gente pode prevenir isso daí? Primeira coisa é você restringir o acesso a esses meios. Então, restringir o acesso a pesticidas, restringir o acesso a armas de fogo, não deixar no alcance. Se você tiver, você tranca muito bem, fecha no armário com chave, certo? Evita ter, se tem alguém na família que tem essa predisposição. E outra coisa tem a ver com a mídia, a televisão, a internet, o rádio, toda forma de transmissão, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas fazem um auê quando acontece isso daí, sai na internet, sai na televisão. Não é porque eles tenham má intenção, mas existe um efeito que é o efeito do contágio. O que é? A pessoa vê aquilo, ela já não tá legal, aí ela pega e fala: esse fulano fez, se livrou da vida, dessa vida de sofrimento, desse problemeiro todo, eu também posso fazer isso daí. Vocês querem ver um negócio interessante? Às vezes, imagina que alguém vai fazer isso. Na Revista Espírita de 1862, 1862, gente, Kardec conta uma história, ele menciona uma história de uma
guarita francesa. E nessa guarita francesa, 14 soldados se enforcaram. Não tudo de uma vez só. Vinha um, se enforcava, dali um tempo vinha outro. Então 14 se enforcaram. E aí foram falar para Napoleão, né, naquela época. E Napoleão falou assim: derruba a guarita. Derruba aquilo ali, que é para ninguém se lembrar mais daquilo. Isso é que nem árvore dos enforcados, né? Um enforca, depois um monte de gente acha que aquela árvore lá é a árvore onde tem que se enforcar, né? É assim. Então, evitar essa propaganda exagerada, né? A publicidade dada a suicídios pode muitas vezes, né, ter o mesmo efeito da guarita, da árvore dos enforcados. Ela excita, encoraja, a pessoa começa a se familiarizar com a ideia e ela começa a achar que o negócio não é, mas gente fez. E tem hoje em dia, né, do mesmo lado que é muito positivo, tem a internet. De vez em quando aparecem os negócios convidando o povo para se suicidar, incentivando o suicídio. E às vezes a pessoa já está com problema. Nós sabemos que os jovens, eles se deixam influenciar muito. Uma coisa que influencia muito é o bullying, né? A pessoa que sofre aquele assédio dos colegas, que é maltratado, e isso tudo pode incentivar. Outra coisa, né, que é muito legal, é a pessoa fazer uma identificação precoce do problema. Identificar que tem alguém que está com depressão, alguém que tem ideias suicidas, e a pessoa tem que fazer um gerenciamento e um acompanhamento dessas pessoas que têm esse risco de cometer suicídio. Então tem que procurar psicólogo, terapeuta, médico para tratar através da medicina, né, e de outras fontes o que é que está acontecendo com a pessoa. Eu vou contar para vocês uma história agora, né? Eu adoro contar história, ainda mais história verdadeira. Na Inglaterra, em 1911, nasceu uma criancinha e deram o nome para essa criança de Edward Chad Farrar. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas é mais ou menos assim. E essa criança, né, era o filho mais velho de um vigário de uma igreja anglicana, a igreja de São Pedro. E ele tinha 9 filhos. E o pai queria que ele fosse pastor também, e ele não sabia se queria, se não queria, então ele foi para a faculdade para estudar na área de ciências, e depois ele passou para filosofia, política e economia. E ele foi ordenado sacerdote em 1936. Então é lá para trás. Então, gente, ele era um homem muito culto, ele era um homem muito preparado. E ele começou a entender os problemas que ocorriam com os suicidas quando ele foi chamado na qualidade de sacerdote para oficiar o funeral de uma menina que tinha de 13 a 14 anos, e essa menina havia se suicidado. Ela se suicidou porque ela ficou menstruada. Naquele tempo não havia educação sexual. Ela menstruou e ela achou que ela estava com uma doença séria, que era uma doença transmissível. Ficou morrendo de vergonha, não teve com quem conversar, não tinha essa abertura para conversar, e ela pega e se mata. Quando ele foi oficiar esse funeral, ele ficou muito nervoso com aquela situação daquela menina, com o nervoso que ela passou, com o temor, com aquela vergonha. E ele prometeu naquele momento que ele ia se dedicar a dar educação sexual para aquelas pessoas, para os jovens da igreja, dar orientação para quem o procurasse, e também que ele ia combater as ideias suicidas. No ano de 1953, ele consolidou a ideia do combate ao suicídio. O que ele fez? Na cripta da igreja
que estava toda praticamente arrebentada por causa da guerra, que havia acabado há pouco tempo e as bombas haviam destruído, mesmo assim ele conseguiu arrumar uma linha telefônica e ele começou a conversar com as pessoas. E ali ele fundou aquilo que hoje, na época ele deu o nome de Samaritanos. E logo as pessoas começaram a vir, voluntários, ele começou a preparar esse pessoal para conversar e as pessoas, ele falava, isso aqui é uma organização para ajudar suicidas e pessoas desesperadas. A linha telefônica teria a função de fornecer um apoio emocional. E daí, né, isso foi espalhando para o mundo inteiro. Olha que coisa legal. No Brasil, né, a gente conhece como CVV. E numa das últimas é o Centro de Valorização da Vida. E numa das últimas entrevistas de Shed, cedidas pelo rei, que ele concedeu à imprensa, ele falou, isso foi em 2017, um pouco antes da morte dele, e ele falou um negócio, mas eu achei tão legal. Ele falou o seguinte: o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu criar uma organização igual à minha, que foi chamada de Centro de Valorização da Vida. E esse Centro de Valorização da Vida foi fundado em São Paulo no início da década 60, né? É uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, que se destina a dar esse apoio emocional via escuta, né? Via telefone. E em 1973 ela foi reconhecida como de utilidade pública federal. E daí a partir de 1977 ela se espalhou pelo Brasil todo. E ela tem uma linha telefônica, é Ligue 188. Então a pessoa que não está legal, que tem umas ideias que não estão muito assim de acordo com vou querer continuar vivo, liga lá. Aí ele tem um voluntário do CVV e 24 horas por dia no país inteiro. E é sigiloso, ninguém conta para ninguém, e a ligação é gratuita. E os voluntários são treinados para conversar. Eles recebem um treinamento para eles saberem conversar com a pessoa. E se a pessoa quiser escrever, ela pode utilizar e-mail, chat, e tem um site. E depois, na hora que o Eliseu for editar esse bate-papo nosso, ele vai colocar lá no finalzinho esse site, que é para pessoas que quiserem entrar lá e conhecer, fica à disposição, gente, porque é um trabalho muito bonito de apoio emocional. Agora, gente, que eu passei tudo que eu consegui, que eu achei muito legal, porque sinceramente eu nunca pensei em me matar. Deus me livre e guarde. Vai ser duro me levar para a banda de lá. Só se eles me convencerem. Eu já quase morri uma vez e não fui. Então, vamos ver como que a doutrina espírita considera o suicídio, gente. Então, eu já falei para vocês, em 1862, Kardec abordou o tema do suicídio, né, numa revista espírita. É a Revista Espírita de julho de 1862, se vocês quiserem pesquisar. E ele diz que tem duas causas. A primeira é puramente fisiológica. Então pode ser loucura, febre alta, embriaguez. Nesses momentos a pessoa pode cometer o suicídio. E isso daí, quem pode ajudar é a medicina. A medicina vai receitar remédios, vai curar o problema físico da pessoa. Se for problema de embriaguez, vai tratar aquilo ali, porque é uma doença também. E ele fala depois, esse é considerado um suicídio involuntário. E ele fala sobre os suicídios voluntários, que é quando a pessoa tem premeditação, ela quer se suicidar e ela tem conhecimento do que ela está fazendo,
mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o certo é que todos os que se suicidam só chegam a esse extremo, com ou sem razão, porque não estão contentes. Olha só, todo suicida está descontente com alguma coisa. E ele fala que isso daí, a doutrina espírita considera da seguinte maneira. O capítulo 5º fala sobre as aflições que são decorrentes de vidas passadas, aflições que nós mesmos plantamos nessa existência. E ele fala que quando você é materialista, que você não acredita em nada, que você acha que morreu, acabou, que nunca vai ter uma solução para o seu problema, que aquilo ali não vai passar, isso é o que mais incita uma pessoa ao suicídio, porque ela acha que só o que vai valer é aquilo que é agora em o corpo físico. E o Espiritismo já prega totalmente ao contrário, né? Ele faz o seguinte, ele ensina as leis que regem o universo espiritual e o universo do mundo corpóreo. Por quê? Porque ele diz que nós não temos só essa vida aqui da Terra, tem uma vida do lado de lá. E daí ele começa a explicar o porquê das nossas aflições. Por que nós passamos por problemas? Por que nós temos mágoas? Por que nós temos tristezas? E como que a gente vai fazer para lidar com isso daí? O que a pessoa geralmente materialista acha, ou quando ela tem uma crença religiosa que não explicou isso direito para ela, que não explicou direito como é que é do lado de lá, ela acha que ela vai morrer e vai acabar, que o sofrimento dela vai acabar. Mas ela descobre uma coisa muito séria, que ela chega do lado de lá e ela continua viva do lado de lá, que dá cabo da vida física, não dá cabo do espírito imortal. E daí, o que vai acontecer? Ela vai chegar do lado de lá e ela vai passar por sérios problemas. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós recebemos um tanto de energia vital, que vai dar para um número X de anos. Quando você se suicida, você dilacera todo o teu corpo espiritual, né? O teu perispírito, e você leva todas as impressões para o lado de lá. Então vai doer muito mais, vai sofrer muito mais, vai ter muito mais problema do que quando estava aqui. E o pior não é isso, né, gente? Aí vai morrer, vai ficar um tempo da banda de lá, e depois vai reencarnar, e vai ter de acréscimo pegar o problema de volta. Porque não adianta você pegar, não quero isso aqui não, minha vida, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, e vou me matar, e se mata. Quando você volta, você pega aquele marido lá que deu problema para você pega ele de volta. Então, e você tem que ver que não adianta correr. O jeito é você enfrentar o problema e resolver aquilo que dá para resolver. E o que não dá para resolver, você convive. Como diz a oração da serenidade, não é? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas a Siriné falou isso. Na minha família tem gente que se suicidou. E nossa, então nós temos que entender que nem todo caso de suicídio é igual ao outro. O mundo espiritual analisa, Deus analisa caso a caso. Então ele vê se tem atenuantes ou se tem agravantes. Se aquela pessoa estava numa situação muito desesperadora mesmo, se ela foi influenciada, qual era o estado mental daquela pessoa, e será que a sociedade deixou ela abandonada, sem dar um amparo, certo? Ela não teve ninguém para auxiliar. Então a doutrina espírita sabe que não existe isso de não ter remédio. Antigamente se falava que o suicida ia sofrer eternamente. Ninguém sofre eternamente. Deus é pai, não é padrasto, tá, gente? Ele quer o melhor para nós. Ele só quer que a gente aprenda determinadas coisas que nós temos que aprender para evoluir. O
O segundo ponto que nós temos que considerar é o seguinte: o espírita, aquele que é espírita, ele tem que se opor à ideia do suicídio, né? Ele sabe que tem uma vida futura e que aquilo que está acontecendo aqui é passageiro, que a verdadeira vida nossa está do lado de lá. Então tem que ter paciência e uma hora vai melhorar. E existe, né, uma outra coisa no meio espírita que ninguém gosta de ouvir, é o tal do suicídio inconsciente. O que é um suicídio inconsciente? Suicídio inconsciente é aquele que a gente faz um monte de coisa errada que prejudica o nosso corpo físico. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o cara vai numa festa, enche a cara, bebe, sai tropicando, não aceita que ninguém dirija para ele, pega a chave, dirige com o carro, puf, bate o carro numa árvore e morre. Isso é suicídio inconsciente. Ou então, né, você pega e você leva uma vida desregrada. É o caso do espírito André Luiz, quando ele chegou lá no mundo espiritual, que ele pintou e bordou, né? Quando ele chegou do lado de lá, quando ele desencarnou, os outros espíritos chamavam-no de suicida. Quem leu o livro Nosso Lar sabe que o começo do livro é esse, né? Quando os outros espíritas, aqueles que gostam de atormentar, falavam suicida, suicida, ele falava assim: gente, mas eu não sou suicida, eu não me matei, eu tive um problema, deu um problema no estômago e aí eu morri, mas eu não me matei. Matou sim, por causa das noitadas, das bebidas, do monte de comida que não podia comer, ele comia, e as extravagâncias que ele fazia. Então isso é um suicídio inconsciente. Inclusive, né, para quem fuma, para quem bebe, para quem usa droga, para quem come em demasia, né? Então, porque o nosso corpo físico, ele foi feito para durar um X de anos, ele recebe energia vital para aquilo, mas os espíritos mais evoluídos dizem que quase ninguém quase ninguém completa esse tanto de anos, porque nós desperdiçamos o nosso fluido energético, o nosso fluido vital em extravagâncias. Isso seria um suicídio inconsciente. E tem outras coisas também, né? Agora o bicho vai pegar. A cólera, a falta de autodomínio, né? A pessoa perder a paciência no trato com os semelhantes dela. E isso daí tudo envenena o nosso aparelho gástrico, né? E sem falar na nossa parte cardíaca, né? E aí, o que acontece? Por causa, é o nosso comportamento, as nossas emoções, que vem dos nossos sentimentos. Então, se você é raivoso, nervoso, atacado, você está se matando aos poucos, porque você está envenenando todo o teu corpo. Se você é daquele que guarda mágoa, sabe? Diz que espírita não guarda mágoa, gente. Maior mentira, tá? O espírita chega e fala assim: fulana roubou meu marido, levou meu marido. Menino de Deus, você acredita? 40 anos de casamento e ela fez isso. Ó, uma mocinha de 20 anos, lógico, ela convenceu ele fácil. E olha, mas eu não tenho raiva nem do meu marido e nem dela, né? Jesus me ensinou a perdoar, e fica com aquela cara de santa, né? Vejo de monte essas coisas aqui no centro. Aí a pessoa tá andando lá na rua, de repente o casal, né? A mocinha de 20 com o marido de 60 dela, o casal de repente tropica lá, pisa numa casca de banana, cai os dois, quebra a perna. Aí a pessoa fala assim: bem feito, Deus castigou. Então ela não está com mágoa? Ela tá, né? Uma vez eu fiz um tratamento com um terapeuta, eu nunca esqueci, né? Eu conto sempre isso, porque nunca saiu da minha cabeça. E eu estava muito magoada, sabe? Mágoa é raiva recolhida, você não pode fazer nada e daí você fica magoada, né? Então você guarda aquilo dentro, é que nem se fosse um caldeirão que você tampasse ele, mas ele está fervendo lá dentro. E eu estava com aquela mágoa, e terapeuta existe para isso, né? Então ele foi cutucando, e chegou à conclusão que eu estava muito magoada. E eu falei: tô mesmo, né? Ele falou assim: bom, aí é o seguinte, Siriné, você pode escolher, você pode continuar desse jeito, sem trabalhar os seus sentimentos, e com toda certeza você vai ter um câncer.
né? Você quer ter um câncer? Pode ser até um câncer de mama. Você quer? Na hora minha mágoa passou. Eu falei, você tá doido? Vamos resolver isso, vamos ficar de bem com aquilo que eu estou sentindo, porque a mágoa é minha, né? Então eu tenho que resolver. Suicídio inconsciente, se vocês ficarem com essa mágoa guardada. E aí, a última coisa, orar e vigiar. A gente tem que orar e vigiar, porque existe influenciação de espíritos que querem que a gente faça uma besteira mesmo. Então, orar e vigiar. Aí, gente, o seguinte, no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, ela fala uma coisa, e eu vou passar isso para vocês para terminar o nosso bate-papo. Ela conta que numa região do plano espiritual existe uma pessoa que toma conta, que gerencia tudo que acontece com os suicidas, que acode, e essa pessoa é Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, e ela tem uma legião de espíritos que chama Legião dos Servos de Maria, e essa organização é vinculada a um hospital espiritual, Hospital Maria de Nazaré. Então, os espíritos que se suicidaram e que já têm condição de ser recolhidos e levados para tratamento, eles são levados a esse hospital. E lá eles recebem tratamento, porque eles se acham ainda muito impactados por aquilo que eles fizeram. Eles recebem auxílio espiritual, e eu achei interessante, porque nós somos espíritas, mas tem muita gente que não é. Tem muita gente que não é. Então, às vezes, um católico comete suicídio, então lá ele vai ter um padre para conversar com ele, e outras religiões também. Então, existe o respeito pela religião que a pessoa professava na Terra, para que ela pudesse se sentir à vontade e acreditar melhor naquilo que ela vai receber ali. Bonito, né, gente? Então, Maria de Nazaré é a mãe de Jesus. E existe, para terminar, um poema que eu acho muito lindo, chama Amor e Perdão, é da Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores. E a psicografia, como sempre, é do Chico Xavier, né? E esse poema descreve um diálogo que Maria Madalena teria tido com Jesus depois daquele problema lá no Calvário, onde Jesus foi crucificado. Então, nos 3 dias que antecederam a ressurreição, né? E aí, esse poema, eu não vou recitar para vocês, não. Eu vou contar para vocês o que ele fala. E vocês procuram lá na internet, que vocês estão precisando pesquisar, viu, gente? Então, conta, né, que Maria Madalena tinha ido ao túmulo de Jesus. E ela foi andando pelo caminho de pedras e ela levava flores para Jesus e tudo aquilo que eles usam no ritual, né? E ela tinha o peito magoado e ela estava muito enternecida. E que esse sol, né, reaparecia resplendente, quer dizer, era de manhã, havia aquela névoa e o sol estava surgindo. E Maria estava ali porque ela queria estar a sós, para ela poder se recolher ali e chorar a morte de Jesus. E ela se pergunta, né? Por que, Senhor? Por que tanta saudade, tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Minha vida se transformou em sombra e em nada. E ela viu alguém que vinha vindo. E ela se pergunta, será um jardineiro ou alguém que zela por esse lugar? E aí ela se viu frente a Jesus, ao Mestre Jesus. Jesus ressuscitado, né? E ela gritou, Senhor. E ele disse, Maria. E ela ajoelhou e quis beijar os pés de Jesus. E Jesus não deixou. Ele falou, Maria, por quem és? Não me toques, porquanto eu não esperava que você estivesse aqui. E eu ainda não fui ao Pai.
E aí Maria pergunta, mas como? Se o Senhor não foi ao Pai, onde o Senhor foi? E aí Jesus fala a ela, sabe, que ele não tinha ido ao Pai. E ele disse a ela que quem ama não consegue achar o céu de um salto. E ao invés de subir aos altos resplendores, ele desceu aos reinos inferiores para poder achar Judas, que havia cometido suicídio, para poder ajudar. E ele fala o seguinte: os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda, me chamaram para que eu fosse ali ajudar Judas naquele momento difícil. E ela pergunta, né, a Jesus, e então Jesus? E ele diz, eu precisava antes ajudar Judas. Então, gente, o seguinte, Jesus nunca nos esquece. Ele nunca vai nos deixar desamparados nas nossas aflições, basta que a gente confie. E aqueles que no momento de loucura, de desespero, de desesperança tiraram sua vida, com toda certeza eles também vão ser amparados e auxiliados do lado de lá. Muito obrigada a todos. Vamos fazer um passe, gente? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando o seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradeça a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. É isso daí, gente, que mensagem linda, né? Eu achei lindo. Eu amo esse poema da Dolores, é muito lindo. Então, gente,
Eu me despeço de vocês pedindo que tomem muito cuidado, tá? Muito cuidado por vocês com a pandemia, muito cuidado para que os outros não peguem a doença, legal? Um abraço bem grande para todo mundo. Tchau, tchau.